esse programa, né, o PAV, Programa Acelerar para Vencer, é uma proposta, né, do governo de Minas, mais especificamente, mas que já coaduna um pouco com as ideias, né, de outros programas de aceleração que já aconteciam no Brasil. Quando ele foi criado em 2008, ele tinha uma clientela específica, que era o pessoal do Vale do Jequitinhonha, Mucuripe, né? São alunos muito diferentes que são colocados dentro desse espaço de sala de aula, sem um preparo inicial deles, né, de dizer o que é o projeto, como é que vai funcionar. Eu acho que isso já começa, né, na própria forma como esse projeto foi implantado em Minas, né? Não se ouviu os professores, não se tentou trabalhar com eles no sentido de dar uma qualificação, porque no documento do governo de Minas é muito claro que antes de começar o projeto tinha que ter uma qualificação dos professores, que esses professores iam ter um supervisor para estar trabalhando com todos os professores do PAV durante a semana, vendo aquilo que vai ser trabalhado em sala de aula. E é uma coisa que você vê que não existe nas escolas. É um supervisor para todas as turmas. Como que ele vai ficar um dia da semana dentro de aula de professor quando toda uma escola precisa dele? Então, eu acho que esse despreparo do professor acaba refletindo muito no aluno. Os alunos já vão para essa turma com um sentimento ruim deles mesmos, né? E parece que isso é muito em consequência de não se preparar esse aluno para mostrar, né, esse lugar. Que é um lugar que, se ele fosse bem trabalhado, ele não traria tantos problemas assim. O que a gente ouve das classes do PAV, né, da indisciplina, do desinteresse dos alunos, e a gente vai para a sala de aula observar esses professores, e o que a gente vê é que eles parecem perdidos, né, não sabem se tem que dar a mesma coisa que dá para as outras turmas, e se não consegue, o que vai fazer. Tem um livro do professor onde tem mais ou menos direcionado aquilo que ele precisa fazer. Eu não sei se é de todos os conteúdos no PAV, né? Então é muito complicado, né? Eu acho que tanto o professor como o aluno, eles ficam muito desorientados nesse sentido. Eu acho que quando esse projeto foi criado, a intenção, igualar, né, a idade com a série, né, era uma coisa até positiva, mas não se trabalha efetivamente para se conquistar isso. Então, eu acho que essa experiência de trabalhar com PAV é uma experiência que ajuda muito o psicólogo a entender as políticas públicas e principalmente a trabalhar no sentido de como efetivar essas políticas públicas dentro da escola. Eu não vejo esse trabalho do PAV como perdido, não, né? Eu vejo como perdido, às vezes, a maneira como a escola conduz ele. Mas se ele fosse seguir ao pé da letra tudo que está escrito lá na proposta, ele poderia trazer muita contribuição, sim. Aí vem muito dessa questão da escola, né, de como se apropria de uma política pública e de como ela cria mecanismos lá dentro para poder fazer isso funcionar efetivamente. Com relação à formação dos professores, eu acho que no projeto contempla que essa formação ela teria que ser continuada, né? Que o professor teria que receber esse treinamento na hora de começar o PAV, se apropriar desse material que foi construído para as aulas e, ao longo do projeto, que ele fosse passando por capacitações que ajudassem. Só que a gente vê que o professor é jogado na sala de aula e mal tem um módulo para discutir aquilo, né, que se quer levantar do processo ali. E o que fica muito é só os professores, nas reuniões de professores, queixando, lamentando, e não conseguem fazer frente àquelas queixas, né? Parece que a queixa paralisa eles e não deixa eles buscarem alternativa. E outra coisa também é a família, né? A família é chamada no início para
ser informada, né, de que o filho vai para aquela sala, mas não se dá muita informação sobre o que ele vai fazer lá, como é que esse ensino vai acontecer. Não se fala do projeto, né, dos princípios, dos objetivos, né, simplesmente avisa para a família. A gente teve a oportunidade no ano passado de fazer uma entrevista com uma mãe, né, essa mãe falando que no início ela ficou muito chateada quando ela ficou sabendo que o filho dela ia para essa turma. Porque tinha menino de tudo quanto é jeito, segundo ela, né? E que ela achou que não adiantou para o filho dela essa sala. Então, eu acho que a família também ela precisa se apropriar mais dessa escolarização do filho, né? Que não seja só na hora de receber boletim e que ela possa, junto com o professor, com a escola, pensar algumas saídas para esses problemas que a gente tem visto no PAV. E que não são problemas tão graves assim, né? Eu acho que quando o aluno já chega sabendo que ele vai para um espaço diferente, que pega um professor que vai pegar um aluno diferente e que já não quer nada com aquilo que está sendo trabalhado, não tem jeito de ter resultado, né? E uma das coisas que o professor teria que trabalhar é com relação a essa autoestima, trazendo o quê? Coisas que fossem do interesse deles. Agora, eu acho que o poder público, né, a Secretaria Estadual de Educação, quando ela cria esse projeto, ela não promove, né, realmente ações que façam com que esse projeto funcione. Tem lá no projeto que a Secretaria de Estado de Educação ela tem uma função lá de avaliar, de fiscalizar. Tem a responsabilidade da Superintendência Regional de Ensino, que teria que estar designando um especialista para ir nas escolas, para estar orientando os professores, orientando a supervisora para esse trabalho. Esse especialista vai lá para cobrar resultados, né, que é um inspetor. E não ajudam muito a escola, né, no sentido de construir algumas coisas para fazer frente às dificuldades que eles estão tendo com esse projeto. Achando que ele não vai dar conta, que os alunos não vão dar conta. Lá no projeto do PAV fala que o trabalho tem que ser interdisciplinar, né? Eu acho que tem muita coisa que a biologia, a história poderia juntar e trabalhar de vivências do adolescente. Eles têm uma experiência muito rica de vida e que a escola esquece disso. Eu acho que essa questão do PAV dar certo ou não dar certo é uma questão bastante complexa, né? Porque eu acho que todo processo de educação ele dá resultados. Às vezes ele não vai dar os resultados que se espera, né, que se deseja, que acha que tem que dar. Acho que o problema, às vezes, da escola é pôr alguma coisa lá na frente como meta para atingir e não conseguir chegar lá. Aí fala que fracassou, que não deu conta. É a maneira como se conduz o PAV que leva ao fracasso. Já deve ser a 4ª ou 5ª escola de PAV que a gente vai. A gente vê que tem alguns resultados que não são, né, aquilo que a escola gostaria, mas tem alguns resultados. Agora, o que precisa mais, eu acho, é de implicar os professores nesse projeto, é ter esse especialista para estar orientando eles mais e o aluno se sentir mais confortável aí dentro. Se trabalhar nessas frentes, eu acho que vai se conseguir mais coisas. E eu acredito que possa, né, ter tido experiências onde a escola se apropriou do projeto, seguiu as determinações e que tenha conseguido melhores resultados. Agora, o que a gente sente que é mais grave com relação ao PAV, que eu acho que o PAV muitas vezes ele fracassa, é essa coisa do professor, da direção, não acreditar nesses meninos, né?